E vamos para o assunto de primeira. Hoje com o geógrafo Jorge Alfredo Longuitano e o mercado de drones. Boa tarde, Jorge. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Bom, esse é um assunto bastante interessante e muito novo, a utilização de drones em diversos segmentos do mercado, mas a gente vai falar especificamente do uso na agricultura, que vem crescendo bastante. Esse movimento começou quando, Jorge? O movimento com os drones? É coisa nova. Se a gente pensar, né, na ideia e na experiência de colocar uma câmera em algo que não é tripulado, isso já é uma ideia bastante antiga. O que acontece é que nos últimos anos, né, devido à miniaturização de componentes eletrônicos, né, você, num equipamento muito pequeno, consegue embarcar sensores que fazem com que o equipamento tenha uma inteligência para tanto auxiliar no controle, seja ele manual, ou fazer voos automáticos. Então, nos últimos 10 anos, mais especificamente nos últimos 5 anos, o mercado no setor civil tem se proliferando numa velocidade bastante grande. E esse movimento crescente dos drones acontece no Brasil, mas é um movimento mundial também? Sim, é um movimento mundial. No Brasil, mas não só no Brasil, né, como no mundo inteiro, a área de atuação dos drones, a área mais forte e promissora do ponto de vista do setor civil, sem contar o setor militar, que já há anos, né, utiliza para espionagem. 20, 30 anos já tem relatos de alguns usos, né? Mas no setor civil, a área de agropecuária, agricultura, mais especificamente, é a área mais promissora e que já tem sido utilizado, onde já tem sido aplicada a tecnologia, inclusive no Brasil. No Brasil. Onde é que a gente tem? A gente ouve falar de algumas... Controle de rebanho, por exemplo, a gente viu a Cabanhambu aí lá no Rio Grande do Sul, que tem uma área extensa. Controle de rebanho é possível, controle de plantação, controle de pragas, inclusive, porque ele pode captar imagens e jogar imagens para um software. Você é especialista nisso, aliás, você estuda isso na USP? E sim. Desde 2005, né, a minha iniciação científica foi aplicando imagens de drones para monitoramento ambiental. Depois meu mestrado, doutorado agora, que preciso acabar, inclusive, até o final do ano, né? Em aplicações dessa tecnologia. Como é que é? O drone capta a imagem e manda para um software? Como é que funciona um sistema? Descreve um sistema para a gente. De um modo geral, né, os drones têm sido utilizados na agricultura para sensoramento remoto, ou seja, obtenção de dados à distância, né, sem contato físico com a agricultura, né, com o cultivo. E, de modo geral, você tem sensores. Então, sensores, inclusive, que enxergam o que a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Ou seja, enxergam espectros da radiação que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas que dão informações, cores, né? Exatamente, mas que dão informações sobre a vegetação. Então, aí você consegue monitorar e verificar, por exemplo, o pegamento do plantio, né? Verificar se tem falhas em linhas de plantio, você consegue verificar se tem pragas, né, invasoras, né, no seu plantio. Você consegue verificar estresse hídrico, ou tanto por excesso ou falta de água. Sem ter que andar por toda a propriedade. Sem ter que andar por toda a propriedade. Porque aí as imagens, né, você obtém com o drone, você processa em softwares específicos que juntam essas imagens, mosaicam, ortorretificam, ou seja, ajustam a geometria dessas imagens e geram, além de um mosaico georreferenciado, ou seja, com as coordenadas, né, da imagem ali, mas também um modelo digital da superfície, ou seja, a topografia do terreno também é gerada, o modelo de altimetria também é gerado por meio desses equipamentos. E aí você está aqui em São Paulo, por exemplo, a tua fazenda é lá no nortão do Mato Grosso, você não pode estar lá, mas você pode controlar por aqui também. Você pode ter um técnico aqui que analisa as imagens para você. Exatamente. Né? Então, dá para você também fazer esses trabalhos de vigilância, por exemplo, né, da propriedade. Mas não só isso, trabalha com imagens, uma área que também tem aplicações, porque é um equipamento que pode transportar várias coisas. Então dá para se pensar e tem já projetos, aplicações nesse sentido de aplicações de defensivos agrícolas, pesticidas com drones, porque você programa ali, você pode ter um diagnóstico com imageamento e depois programar um drone também para ele fazer, num sistema já referenciado, aplicar o defensivo, a pulverização nos pontos onde precisa, ou seja, seria um nível máximo aí de agricultura de precisão. Interessante. Aliás, a agricultura de precisão cada vez mais vem sendo utilizada e é um caminho sem volta, né? Sem dúvida. O custo ainda é um pouquinho alto, não é, Jorge?
Nos equipamentos isso tem caído bastante, porque cada vez mais tem fabricantes e cada vez mais tem pessoas profissionais que estão utilizando, então o custo, o volume de vendas... A quantidade baixa o custo. Exatamente. Então, regra básica da economia. Tem crescido bastante, então está caindo os valores. E o preço dos drones? Custa caro um drone, por exemplo? E custa caro implantar um sistema de monitoramento, de controle através de drone? Então, vai depender do que o produtor vai... Do que ele precisa. Do que ele precisa. Porque você tem equipamentos de R$15 mil até R$600 mil, pensando em equipamentos para imageamento agrícola, ou seja, equipamentos para mapeamento. Tá. Para hobby ou para simplesmente tirar fotos ou ver, filmar a propriedade, tem equipamentos a partir de R$7 mil. Tá? Deixa eu perguntar uma última coisa para você. Essas novas tecnologias, quando surgem, elas acabam trazendo alguns problemas porque elas mudam o ambiente. Né? Sem então, dúvida. muito drone no ar pode trazer um problema aí aéreo e tal. Como é que está a regulamentação desse negócio no Brasil? Porque Sim. a gente tem muita coisa voando no Brasil hoje. Sem dúvida. A regulamentação, ao contrário do que alguns canais de mídia têm colocado, ela existe. Né? Não é que ela não existe, ela existe, mas ela é altamente restritiva. Basicamente, para usos comerciais, você não consegue usar totalmente legal a tecnologia. O que está em discussão, inclusive, está aberto... É a ANAC que está fazendo. Exatamente, para discussão, para discussão pública, para consulta pública. Tá. Né? É uma resolução que a ANAC está propondo e até agora, o começo do mês, deve fechar esse período de consulta pública. A expectativa é que até o final do ano saia essa resolução mais completa sobre o uso dos drones e que vai permitir aí, as aplicações trabalharem de uma forma legal, com uma facilidade muito maior. Hoje está bastante complicado. Qualquer pessoa pode operar um drone ou precisa ser um especialista? Isso vai depender aí tem uma classificação dos equipamentos de acordo com o peso deles, basicamente. Então, o nível menor seria de 0 a 25 quilos. E para esse tipo de equipamento, basicamente você vai ter que registrar tanto o equipamento quanto ter um registro do operador. É isso. Embora o equipamento ele faça voos autônomos, você programa e dependendo do equipamento ele tanto decola quanto faz o voo e pousa automaticamente, sempre vai ser necessário isso ser supervisionado e ter um controle capaz de retomar o controle manual quando necessário. E mesmo porque não é um brinquedinho barato, né? Exatamente. Então, se deixar esborrachar no chão, o prejuízo Tem essa questão também, mas acho que o perigo maior é de uma colisão ou com algum ser humano que esteja em solo, né? ou até com uma aeronave, dependendo uma aeronave tripulada. Esse é o risco. Fechando, tem uma feira que vai acontecer aqui em São Paulo, que é a Drone Show Latin America. Exatamente. Vai ser agora em outubro. Sim. Tudo sobre drones nessa feira, onde é que vai ser? Sim, esse é um indicativo de que o mercado está crescendo, ou seja, essa é a primeira feira de drones no Brasil. 28 e 29 de outubro no Centro de Convenções Frei Caneca. Exatamente. Nós seremos expositores, a G-Drones... Você tem uma empresa? Isso, a G-Drones é uma expositora nesse evento e esse evento, além de ele ter lá estandes com diversas empresas que ou oferecem serviços ou vendem equipamentos, né, esse tipo de equipamento, ela também vai oferecer cursos, vão ter seminários, então vai oferecer uma capacitação para o interessado na tecnologia. Então é isso aí, dia 28 e 29 de outubro, Centro de Convenções Frei Caneca, aqui em São Paulo. Uma feira, um evento só de drones. Fantástico. Acho que vai dar público, vai dar ibope, como a gente diz. Sem dúvida. Os organizadores lá já estão com o aluguel de espaços lá esgotado. Praticamente. Com certeza. Acho que deve ter um ou outro listante. Então, também profissionais que já atuam na área também aproveitem aí para ir lá expor. Ok. Uma oportunidade. Fazer um network lá. Exatamente. Ô, Jorge, deixa seus contatos para quem quiser mais informações sobre o assunto. Sim. O site da empresa é www.g-drones.com.br. Como está lá? www.g-drones.com.br. Então, pode obter mais informações aí sobre tipo de serviço. A gente tanto oferece serviços quanto vende equipamentos para mapeamento e dá treinamento também para a operação desses equipamentos. Ok, Jorge. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço aí pela